Sabe, nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais ou lendas antigas. Sempre fui mais cético, do tipo que precisa ver para crer. Mas o que aconteceu em Ibitipoca mudou isso de uma maneira que nunca imaginei. Eu ainda tenho pesadelos com aquela noite, e toda vez que fecho os olhos volto àquela caverna, cercado pela escuridão e pelo medo. Vou contar para vocês o que aconteceu, mas acreditem em mim, isso não é uma história que gosto de lembrar. Tudo começou como uma viagem qualquer. Eu, Lucas, Mariana, Pedro e Letícia decidimos acampar no Parque Estadual de Ibitipoca. A ideia era passar o fim de semana explorando as trilhas, cachoeiras e, claro, as cavernas que o parque tem de sobra. Todos nós éramos apaixonados por natureza, e Ibitipoca era o lugar perfeito para escapar do barulho da cidade e se reconectar com o mundo natural. Estávamos todos animados, cheios de energia, prontos para viver uma aventura inesquecível. No primeiro dia, fizemos uma trilha até a Gruta dos Três Arcos, uma das maiores cavernas do parque. Sempre fui fascinado por cavernas, pela sensação de entrar em um mundo totalmente diferente, esculpido pela natureza ao longo de milhões de anos. A Gruta dos Três Arcos era imensa, com formações rochosas que pareciam esculturas de algum artista genial. Passamos horas explorando cada canto, tirando fotos e imaginando como seria viver em uma época em que ninguém conhecia aqueles lugares. Mas o que aconteceu naquela tarde foi algo que ninguém poderia prever. Enquanto estávamos nos preparando para sair da caverna, ouvimos um som profundo, um estrondo que reverberou pelas paredes como um trovão subterrâneo. Paramos no mesmo instante, trocando olhares nervosos, tentando entender o que estava acontecendo. "O que foi isso?" Letícia perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ninguém respondeu. O som continuou, e logo sentimos o chão tremer sob nossos pés. Era como se a terra estivesse se mexendo, se contorcendo. E então, sem aviso, um desabamento começou. Foi tudo muito rápido. As rochas começaram a cair do teto da caverna, pedaços enormes de pedra se desprendendo e caindo ao nosso redor. O estrondo era ensurdecedor e a poeira encheu o ar, tornando quase impossível respirar ou enxergar. Gritamos, instintivamente tentando nos proteger, mas tudo o que podíamos fazer era correr para a saída. Lembro-me de sentir o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no meu peito. Cada passo era uma luta para me manter em pé, enquanto o chão tremia como se estivesse vivo. Quando finalmente conseguimos sair da caverna, nos afastamos o máximo possível, até chegar a uma clareira. Estávamos cobertos de poeira, respirando com dificuldade, mas vivos. Ficamos em silêncio por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A Gruta dos Três Arcos, que antes era um lugar de beleza e paz, agora estava parcialmente destruída, bloqueada por escombros. Pedro foi o primeiro a falar. "Vocês estão bem?" Nós assentimos, ainda ofegantes. "O que foi aquilo?" perguntei, ainda sem acreditar no que tínhamos acabado de passar. "Um desabamento", disse Mariana, limpando o suor e a poeira do rosto. "A caverna deve ter cedido por causa da erosão ou algo assim." Parecia uma explicação razoável e todos nós tentamos aceitar. Mas havia algo mais, algo que não fazia sentido. Eu senti como se o chão estivesse afundando, como se houvesse um espaço vazio embaixo de nós, Letícia disse, ainda olhando para a entrada bloqueada da caverna. "Achei que fosse só eu", respondi, tentando lembrar da sensação estranha que tive antes do desabamento. Era como se o chão estivesse cedendo sob nossos pés, como se algo maior estivesse se movendo por baixo. Ainda assim, não tínhamos tempo para pensar muito sobre isso. Estávamos exaustos, e o melhor que podíamos fazer era voltar para o acampamento e descansar. Decidimos que, no dia seguinte, avisaríamos as autoridades do parque sobre o desabamento. Mas naquela noite, algo estava diferente. A caverna nos deixara inquietos, e ninguém conseguia relaxar completamente. De volta ao acampamento, o clima estava mais sombrio. A fogueira crepitava, lançando sombras dançantes ao nosso redor, mas ninguém parecia querer falar sobre o que aconteceu. Até que Pedro, sempre o mais curioso entre nós, sugeriu algo que, em retrospectiva, foi uma das piores decisões que poderíamos ter tomado. "Devemos voltar lá amanhã", ele disse, quebrando o silêncio. "Quero ver o que há do outro lado do desabamento." "Você está maluco?" Letícia respondeu, a voz cheia de incredulidade. "Quase fomos esmagados hoje, e você quer voltar lá?" Pedro deu de ombros. "Pensem bem. Quando o chão cedeu, abriu uma passagem. O que será que tem lá embaixo? Pode ser outra caverna, ou talvez um túnel antigo.
A gente pode ter descoberto algo que ninguém mais conhece. Mariana balançou a cabeça, mas eu podia ver que ela estava intrigada. Todos nós estávamos. A ideia de descobrir uma caverna nova, algo que ninguém jamais tinha visto, era tentadora demais para simplesmente ignorar. Vamos pensar nisso, eu disse, tentando encerrar a conversa. A gente vê como está o clima amanhã e decide. Mas a verdade é que a ideia já tinha sido plantada em nossas mentes. Aquela noite foi estranha, para dizer o mínimo. O parque, que normalmente era cheio de sons noturnos, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o murmúrio distante do rio, estava silencioso. Havia algo na escuridão ao nosso redor, uma presença que eu não conseguia identificar, mas que me deixava inquieto. Deitei-me no saco de dormir, tentando não pensar no desabamento, nos sons estranhos que ouvimos. Mas o sono não veio facilmente. Eu me remexia, incapaz de me livrar da sensação de que algo estava nos observando. As horas passaram devagar, até que finalmente o cansaço me venceu, e eu caí em um sono agitado. Na manhã seguinte, nos reunimos em volta da fogueira apagada, tomando café e discutindo o que faríamos. Todos nós estávamos um pouco mais calmos, mas ainda havia uma tensão no ar. O desabamento estava na mente de todos, e Pedro, claro, foi o primeiro a sugerir que voltássemos. Nós já estamos aqui, ele disse. Não custa nada dar uma olhada, certo? Se for perigoso, voltamos e pronto. A ideia de explorar uma nova caverna, uma que nenhum outro explorador ou turista havia descoberto, era irresistível. Relutantemente, todos concordamos. Arrumamos nossas coisas e nos preparamos para voltar à Gruta dos Três Arcos. Quando chegamos lá, a entrada estava parcialmente bloqueada, como esperávamos. Mas ao nos aproximarmos, vimos que o desabamento tinha aberto uma fenda na parede do fundo da caverna, revelando uma passagem estreita, descendo para as profundezas. Olha isso, Pedro disse, já iluminando a abertura com sua lanterna. Eu sabia que tinha algo aqui. A curiosidade venceu o medo, e um por um nos enfiamos na passagem. O túnel era estreito, mas logo se abriu em uma caverna maior, muito maior do que a anterior. As paredes estavam cobertas de estalactites e estalagmites, e o ar era úmido, com um cheiro estranho, quase como terra molhada misturada com algo que não conseguia identificar. Enquanto explorávamos, a sensação de que algo estava errado começou a crescer dentro de mim. As paredes do túnel pareciam se fechar ao nosso redor, e o silêncio era opressor, quase palpável. Mesmo os sons de nossos passos ecoavam de maneira estranha, como se fossem engolidos pela escuridão. Foi então que ouvimos. No início pensei que era minha imaginação, mas o som era inconfundível. Um ruído baixo, quase um ronco, vindo de algum lugar no fundo do túnel. Todos nós paramos, trocando olhares nervosos. O que quer que fosse, não estava longe. O que foi isso? Mariana sussurrou, segurando a lanterna com força. Vamos sair daqui, Letícia disse, a voz trêmula. Mas antes que pudéssemos nos mover, o som se intensificou, e a terra sob nossos pés tremeu levemente. Era como se algo enorme estivesse se mexendo nas profundezas, algo que não deveríamos ter despertado. Vamos embora, eu disse, o medo apertando meu peito. Agora. Voltamos o mais rápido que pudemos, o pânico nos impulsionando. Ao sair da caverna, senti o ar fresco do lado de fora como um alívio, mas o medo ainda estava lá, agarrado a mim como uma sombra. Enquanto corríamos de volta para o acampamento, não conseguia parar de pensar naquilo que ouvimos, naquilo que poderíamos ter libertado. Algo estava lá embaixo, algo antigo e perigoso, e agora estava livre. Não sei se algum de vocês já experimentou aquele tipo de medo que se arrasta para dentro de você, se aninhando no fundo do seu estômago e se recusando a sair. O tipo de medo que não te deixa pensar direito, que te faz duvidar de tudo ao seu redor. Pois bem, esse foi o tipo de medo que senti naquela manhã, quando voltamos ao acampamento após explorar a caverna desconhecida. E acreditem, ele só piorou. Depois de sairmos da caverna, nenhum de nós falou muito. A adrenalina do que encontramos, ou melhor, do que ouvimos, estava começando a passar, e a realidade de nossa situação estava se instalando. O que quer que fosse aquele som que ouvimos lá dentro, estava claro que não deveríamos estar ali. Sentíamos como se tivéssemos invadido um território proibido, e o pior, tínhamos perturbado algo que não queríamos entender. De volta ao acampamento, o clima era estranho, pesado. Mesmo a luz do sol, que normalmente nos enchia de energia, parecia mais fraca, mais pálida. Nos sentamos em volta da fogueira que havíamos apagado na noite anterior, sem saber o que dizer. O silêncio entre nós era quase palpável,
cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Pedro quem quebrou o silêncio, como sempre. Não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu lá embaixo, ele disse, a voz baixa, mas firme. Precisamos tentar entender o que era aquele som, ou o que estava fazendo aquele som. Eu o encarei, incrédulo. Entender, Pedro, aquilo não era algo que podemos entender. Era grande, e não era natural. Devemos nos afastar disso, não tentar entender. Mariana concordou comigo. Eu concordo. Aquilo me deu arrepios, e eu não quero voltar lá. Mas Pedro, sempre o aventureiro, estava decidido. Olha, eu sei que estamos todos assustados. Eu também estou. Mas se algo está lá, algo que ninguém mais conhece, precisamos saber o que é. Quem sabe que tipo de impacto isso pode ter no parque ou na fauna daqui? Letícia, que estava calada até então, finalmente falou. Pedro, o que você está sugerindo? Que voltemos lá e enfrentemos o que quer que seja. Pedro hesitou, mas assentiu. Se não formos nós, quem vai? Não podemos simplesmente sair correndo e deixar isso para trás. Algo grande está acontecendo e temos a chance de descobrir o que é. Eu sabia que ele estava tentando soar racional, mas podia ver a excitação em seus olhos. Pedro sempre foi atraído pelo desconhecido, pela ideia de descobrir algo novo, algo que ninguém mais tinha visto. Mas desta vez não era apenas uma aventura. Era perigoso, e todos nós sentíamos isso. Pedro, vamos pensar bem, eu disse, tentando trazer um pouco de lógica para a conversa. Estamos lidando com algo que não conhecemos. Pode ser perigoso, pode ser mortal. E se for algo que não podemos enfrentar? Ele suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Eu sei. Mas se não fizermos nada e aquilo sair de lá, e se for algo que pode ferir outras pessoas, precisamos agir antes que seja tarde demais. Eu queria argumentar, queria dizer que não tínhamos obrigação de fazer nada, que poderíamos simplesmente ir embora e alertar as autoridades do parque. Mas no fundo, sabia que Pedro tinha razão. Algo estava errado naquele lugar, e não podíamos simplesmente ignorar. Mesmo que o medo estivesse me paralisando, havia uma parte de mim que queria respostas. Tá bom, eu disse finalmente. Mas vamos ser cuidadosos. E se em algum momento as coisas parecerem perigosas demais, a gente sai correndo, entendido? Todos concordaram, embora de forma hesitante. Decidimos que voltaríamos à caverna à tarde, quando o sol estivesse mais baixo, mas ainda havia luz suficiente para iluminar nosso caminho. Enquanto nos preparávamos, comemos algo em silêncio, cada um tentando lidar com o medo à sua maneira. A comida parecia não ter gosto, e cada ruído da floresta ao nosso redor parecia amplificado, como se algo estivesse nos observando. À medida que o dia avançava, o clima só piorava. Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte, ameaçando uma tempestade que poderia complicar ainda mais nossos planos. A floresta, que antes parecia viva com o som dos pássaros e do vento nas folhas, agora estava estranhamente silenciosa. Eu nunca tinha visto o parque daquele jeito, como se estivesse segurando a respiração, esperando por algo. Quando chegou a hora de voltar à caverna, estávamos todos tensos, mas decididos. Armados com nossas lanternas e algumas ferramentas de escalada que Pedro insistiu em levar, começamos a caminhar de volta pela trilha que nos levaria até a Gruta dos Três Arcos. O caminho que antes parecia fácil e familiar, agora parecia mais longo, mais escuro. Cada passo era acompanhado por uma sensação crescente de pavor. Quando finalmente chegamos à entrada da caverna, o céu já estava coberto por nuvens negras e a luz do dia estava desaparecendo rapidamente. A abertura na rocha que havíamos descoberto estava à nossa frente, e o silêncio ali era quase ensurdecedor. Ninguém queria ser o primeiro, mas Pedro, como sempre, assumiu a liderança. Vamos lá, ele disse, tentando soar confiante. Quanto mais rápido descobrirmos o que está acontecendo, mais rápido podemos sair daqui. Seguimos Pedro, um por um, entrando novamente na caverna. A passagem era ainda mais estreita do que me lembrava, e o ar lá dentro parecia mais pesado, mais denso. A escuridão nos envolveu como uma manta sufocante, e as paredes de pedra pareciam fechar-se ao nosso redor. Caminhamos devagar, tentando não fazer muito barulho, mas cada passo que dávamos ecoava de maneira estranha, como se a caverna estivesse viva, como se ela estivesse nos ouvindo. As lanternas lançavam feixes de luz fracos que mal cortavam a escuridão, e cada sombra parecia esconder algo à espreita. Logo, chegamos ao ponto onde havíamos parado da última vez. A grande caverna se abriu à nossa frente, e as estalactites penduradas no teto brilhavam de maneira sinistra sob a luz das lanternas.
O som que havíamos ouvido antes estava de volta, mas agora era mais fraco, mais distante, como se a criatura, seja lá o que fosse, soubesse que estávamos lá e estivesse nos observando. Você ouviu isso? Letícia sussurrou, segurando meu braço. Sim, respondi, o coração batendo forte no peito. É a mesma coisa que ouvimos antes. Pedro levantou a lanterna, iluminando a caverna ao redor. Temos que descobrir de onde vem, ele disse, caminhando mais para dentro. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo na escuridão, e a sensação de estar sendo observado só piorava. Chegamos a uma área onde o chão era coberto por um tipo de lodo que grudava em nossas botas, tornando cada passo mais difícil. O som estava mais forte agora, como se estivéssemos nos aproximando da origem. De repente, Mariana parou, apontando para algo à nossa frente. Olhem, ela disse, a voz cheia de medo. À luz fraca das lanternas, vimos o que parecia ser uma espécie de pegada no lodo. Mas era grande, muito maior do que qualquer pegada de animal que eu já tinha visto. A forma era estranha, como se tivesse garras afiadas, e havia várias delas, todas seguindo na mesma direção, em direção à entrada que havíamos usado para entrar. Isso não é de nenhum animal que conheço, Pedro murmurou, ajoelhando-se para olhar mais de perto. Meu sangue gelou. Pedro, precisamos sair daqui. Mas antes que ele pudesse responder, o som voltou, mais alto, mais perto. Um rosnado profundo que fez as paredes da caverna tremerem. Todos nós congelamos, o medo nos paralisando. Era como se a caverna inteira estivesse viva, como se o som viesse de todos os lados. Corram, gritei, mas nem precisava dizer. Todos nós já estávamos nos movendo, correndo o mais rápido que podíamos na direção de onde viemos. O som da criatura, o que quer que fosse, estava cada vez mais perto, e o eco de seus passos atrás de nós era aterrorizante. Correndo pela passagem estreita, senti o pânico tomar conta. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas continuei empurrando, tentando alcançar a luz do lado de fora. Podia ouvir meus amigos correndo ao meu redor, suas respirações pesadas e desesperadas. Finalmente vi a luz da entrada da caverna e me joguei para fora, caindo de joelhos na terra fria e úmida. Um por um, os outros também emergiram, suas expressões refletindo o puro terror que sentíamos. Mas a criatura não nos seguiu. Ficamos ali ofegantes, esperando pelo pior, mas tudo o que ouvimos foi o silêncio pesado da floresta. Não podemos voltar lá, Letícia disse, a voz trêmula, nunca mais. Ninguém discordou. Estávamos seguros por enquanto, mas sabíamos que a criatura, ou o que quer que fosse, ainda estava lá, nas profundezas da caverna, esperando. E o pior de tudo, sabíamos que ela agora conhecia nosso cheiro, nossos sons, e que estávamos em seu território. Com as pernas trêmulas, começamos a nos afastar da caverna, cada um de nós carregando o peso do que havíamos descoberto. Não sabíamos o que era, mas sabíamos que era perigoso, que não deveria ter sido perturbado. Quando voltamos ao acampamento, o silêncio voltou a se instalar entre nós. Sabíamos que algo terrível havia sido libertado, e que nossa curiosidade nos havia levado a um perigo que não poderíamos controlar. E no fundo, sabíamos que aquele seria apenas o começo de algo muito maior. Eu ainda lembro do som. Esse maldito som que parecia não querer sair da minha cabeça, mesmo depois de termos escapado da caverna. Era como um rosnado baixo e contínuo, algo que parecia reverberar nas paredes do meu crânio, me lembrando de que não estávamos sozinhos ali. E o pior de tudo era a sensação crescente de que a coisa, seja lá o que fosse, não estava mais confinada àquelas cavernas. Quando finalmente voltamos ao acampamento, estávamos todos exaustos, tanto física quanto mentalmente. Mas não houve descanso naquela noite. As sombras ao redor do acampamento pareciam mais escuras, mais densas. E eu juro que, mesmo depois de termos deixado a caverna para trás, ainda podia sentir a presença daquela coisa nos vigiando, esperando o momento certo para nos atacar. Letícia, que normalmente era a mais calma do grupo, estava visivelmente abalada. Seus olhos estavam arregalados, como se ainda estivessem presos na escuridão da caverna. Mariana, por sua vez, mantinha-se em silêncio, perdida em pensamentos, claramente lutando contra o medo que todos sentíamos. Pedro estava tenso, andando de um lado para o outro, como se tentasse afastar a sensação de que havia cometido um erro terrível. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite. A fogueira, que geralmente nos confortava, parecia insuficiente para afastar o frio que se infiltrava em nossos ossos. E a cada som que vinha da floresta, o farfalhar das folhas, o estalo de um galho,
nossos corpos ficavam em alerta, prontos para correr a qualquer sinal de perigo. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente começou a despontar no horizonte, todos nós estávamos de pé, exaustos e inquietos. Eu sabia que não poderíamos ficar ali. Algo dentro de mim gritava para que deixássemos aquele lugar, que voltássemos à civilização e esquecêssemos tudo o que havia acontecido. Mas também sabia que se fizéssemos isso, estaríamos deixando algo perigoso solto no parque, algo que ninguém mais estava preparado para enfrentar. Depois de uma discussão tensa, decidimos que o melhor a fazer era ir até os guardas florestais e contar o que havíamos encontrado. Eles precisavam saber sobre o desabamento e a caverna e sobre a criatura que parecia ter sido libertada. Era nossa única chance de lidar com o que quer que estivesse acontecendo. Arrumamos nossas coisas rapidamente e começamos a caminhar em direção ao posto dos guardas, que ficava a alguns quilômetros do acampamento. O caminho que, em outras circunstâncias, seria uma caminhada tranquila, agora estava carregado de tensão. Cada ruído na floresta nos fazia parar e olhar ao redor, esperando ver algo se movendo entre as árvores. Quando finalmente chegamos ao posto, fomos recebidos por 2 guardas florestais. Um homem mais velho, chamado Jonas, e uma mulher chamada Ana, que parecia ser mais jovem, mas não menos experiente. Contamos a eles o que havia acontecido, começando pelo desabamento e terminando com a criatura que ouvimos e vimos na caverna. No início, eles pareciam céticos, como se estivéssemos exagerando ou criando uma história fantasiosa, mas à medida que contávamos os detalhes, vi a expressão de Jonas mudar. Ele começou a ouvir com mais atenção, e quando mencionamos as pegadas na caverna, ele finalmente pareceu nos levar a sério. "Vocês têm certeza do que viram?" ele perguntou, a voz grave. Essas pegadas eram grandes o suficiente para serem de um animal predador, algo como uma onça? Eram muito maiores do que qualquer pegada de onça, Pedro respondeu, ainda tenso. E a criatura que vimos era gigantesca. Não era nada que conhecêssemos. Jonas trocou um olhar preocupado com Ana. "Já ouvimos relatos de ataques estranhos na região nas últimas semanas", ele disse. "Animais mortos de maneiras que não conseguimos explicar. Lobo-guará, onças, tudo devorado, como se algo muito maior estivesse caçando." Meu coração apertou no peito ao ouvir isso. "Então, não somos os únicos que viram algo estranho?" Ana assentiu. "Não, mas ninguém conseguiu identificar o que é. Pensávamos que poderia ser um grupo de caçadores ou até uma onça maior do que o normal. Mas se o que vocês dizem é verdade, pode ser algo que nunca vimos antes." A ideia de que algo estava caçando os animais do parque, algo que tínhamos libertado, era aterrorizante. Tentei não deixar o pânico tomar conta, mas a sensação de que havíamos cometido um erro terrível estava cada vez mais forte. "Vocês precisam nos ajudar", Letícia disse, sua voz tremendo. "Precisamos encontrar essa coisa antes que ela machuque alguém." Jonas e Ana concordaram em nos ajudar. Mas, antes que pudéssemos fazer qualquer plano concreto, fomos interrompidos pelo som de gritos vindos de fora do posto. Corremos para fora e vimos um grupo de turistas correndo pela trilha que levava ao posto, seus rostos pálidos de terror. "O que aconteceu?" Ana perguntou, tentando acalmá-los. Algo atacou nosso guia", um dos turistas conseguiu dizer, entre lágrimas. "Era enorme, ele tentou nos proteger, mas..." O resto das palavras se perdeu em soluços, mas o recado estava claro. A criatura estava lá fora, e agora estava atacando pessoas. O medo que sentíamos antes agora se transformou em puro pavor. Sabíamos que tínhamos que agir rápido, mas a pergunta era, como? Jonas e Ana se armaram com o que tinham, rifles tranquilizantes e facões, e nos disseram para ficarmos juntos, enquanto nos dirigíamos para o local onde os turistas foram atacados. O caminho era difícil, com o som dos passos rápidos dos guardas misturados ao eco do vento que soprava pelas árvores. O parque, que antes parecia um lugar de tranquilidade, agora parecia um labirinto cheio de perigos ocultos. E o pior de tudo, sabíamos que a criatura estava nos caçando. Quando chegamos ao local do ataque, a cena era aterrorizante. Havia sangue no chão e os sinais de uma luta desesperada. O guia dos turistas estava caído, seu corpo gravemente ferido, mas milagrosamente ainda vivo. Ana se ajoelhou ao lado dele, tentando estancar o sangramento, enquanto Jonas examinava a área ao redor. Foi então que vimos. As mesmas pegadas que encontramos na caverna estavam ali, claramente impressas na terra úmida. E havia mais, marcas profundas nas árvores, como se garras enormes tivessem arranhado a madeira.
A criatura havia passado por ali e com uma força devastadora. Temos que tirá-lo daqui, Jonas disse com a voz firme, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Mas não podemos deixá-la solta. Precisamos atraí-la para uma área onde possamos controlá-la. Ele e Ana começaram a discutir estratégias para atrair a criatura para uma clareira próxima, onde poderiam tentar derrubá-la com tranquilizantes. Mas eu sabia que, mesmo com toda a experiência deles, estávamos em desvantagem. Aquela coisa não era um simples predador, era algo antigo, algo que não deveria estar ali. E se não conseguirmos? Letícia perguntou, a voz cheia de medo. Jonas a olhou nos olhos. Então teremos que lutar por nossas vidas. Com o guia dos turistas em uma maca improvisada, começamos a nos mover em direção à clareira. Cada passo que dávamos parecia nos levar para mais perto de um confronto inevitável, e o medo que sentíamos antes agora era quase sufocante. O tempo parecia se arrastar enquanto caminhávamos pela floresta, com os sons de nossos passos abafados pela vegetação densa. A floresta ao nosso redor estava estranhamente silenciosa, como se até os animais estivessem escondidos, cientes do perigo que se aproximava. Quando finalmente chegamos à clareira, Jonas nos instruiu a ficarmos em formação, com os rifles tranquilizantes prontos. O plano era simples. Usaríamos iscas para atrair a criatura e, quando ela aparecesse, tentaríamos sedá-la. Se isso falhasse, precisaríamos nos proteger da maneira que pudéssemos. E então, esperamos. O tempo passou lentamente, com cada segundo se arrastando enquanto olhávamos ao redor, esperando o ataque. Eu estava tenso, meus sentidos à flor da pele, tentando ouvir qualquer som que indicasse a aproximação da criatura. Foi então que o rosnado ecoou pela clareira. Era profundo, gutural, e fazia o chão tremer sob nossos pés. A criatura estava perto, muito perto. E dessa vez não havia cavernas ou sombras para se esconder. Estava vindo direto para nós. Fiquem prontos, Jonas sussurrou, apertando o rifle nas mãos. Não atirem até eu dar o sinal. Os sons de folhas sendo esmagadas se aproximavam e a tensão no ar era palpável. E então ela apareceu. A criatura era ainda maior do que eu lembrava, com um corpo coberto de escamas escuras que brilhavam à luz do dia. Seus olhos eram duas fendas amarelas, cheias de malícia e fome, e suas garras eram longas e afiadas, capazes de rasgar carne com facilidade. Por um momento ficamos todos congelados, aterrorizados pela visão daquilo que libertamos. Mas Jonas não hesitou. Atirem! Os rifles dispararam ao mesmo tempo, os dardos tranquilizantes voando em direção à criatura. Alguns acertaram, mas ela continuou avançando, rosnando com uma fúria que parecia sair de algum pesadelo. Ela era rápida, muito mais rápida do que qualquer coisa daquele tamanho deveria ser. Eu vi Jonas sendo atingido por um golpe, seu corpo sendo arremessado para o lado. Pedro tentou se defender com o facão, mas foi derrubado por um golpe da cauda da criatura. Eu mal tive tempo de reagir antes que ela estivesse sobre mim, seus olhos fixos nos meus, como se soubesse que eu era uma ameaça. Foi Letícia quem finalmente conseguiu um golpe certeiro. Ela disparou mais um dardo, acertando a criatura no pescoço. Por um momento ela hesitou, seu corpo tremendo, como se estivesse lutando contra os efeitos do tranquilizante. E então, com um último rosnado, ela caiu, o corpo enorme chocando-se contra o chão da clareira. Ficamos ali olhando para a criatura caída, sem acreditar que havíamos sobrevivido. O ar estava pesado com o cheiro de sangue e suor, e o silêncio que se seguiu foi quase tão aterrorizante quanto o ataque. Jonas, ferido mas ainda consciente, se levantou com dificuldade. Não podemos deixá-la aqui, ele disse ofegante. Precisamos garantir que ela está realmente sedada, e então descobrir o que fazer. Eu assenti, ainda atordoado pelo que acabara de acontecer. Sabíamos que aquilo era apenas o começo. Tínhamos enfrentado a criatura e sobrevivido, mas agora precisávamos entender o que era e como havia chegado ali. E mais importante, como garantir que nunca mais voltaria a ameaçar alguém. Enquanto nos preparávamos para lidar com a criatura, não pude deixar de pensar no que havíamos feito, no erro que cometemos ao libertá-la. E no fundo, sabia que essa história ainda não havia terminado. A criatura estava caída, mas não derrotada. E algo me dizia que ainda havia segredos naquelas cavernas, segredos que poderiam mudar tudo o que pensávamos saber sobre o mundo. Aquela clareira, que deveria ter sido o lugar onde acabaríamos com aquilo de uma vez por todas, rapidamente se tornou um campo de batalha. Quando a criatura caiu, sedada pelo dardo tranquilizante de Letícia, senti um alívio quase esmagador.
Mas no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo não estava acabado. Não era possível que algo tão poderoso, tão cheio de ódio, pudesse ser derrubado tão facilmente. Enquanto Jonas e Ana, os guardas florestais, tentavam garantir que a criatura estava realmente sedada, nós, os outros, estávamos em choque. O corpo gigantesco daquela coisa estava deitado à nossa frente, as escamas reluzindo na luz fraca do sol que tentava romper as nuvens. Parecia uma cena de outro mundo, algo saído de um pesadelo que não deveria existir na realidade. Precisamos fazer alguma coisa antes que ela acorde, Jonas disse, limpando o sangue do rosto com a manga da camisa. Não temos muito tempo. E o que exatamente podemos fazer? Perguntei, a voz tremendo de cansaço e medo. Essa coisa é um monstro, Jonas. Não podemos simplesmente amarrá-la e esperar que ela fique quieta. Jonas me lançou um olhar que misturava frustração e desespero. Se tivéssemos mais tranquilizantes, poderíamos tentar sedá-la mais, mas não temos. Precisamos de reforços, de algo maior para conter isso. Pedro, que estava se recuperando do golpe que levou, se aproximou, mancando um pouco. Talvez possamos encontrar uma maneira de prender a criatura de volta na caverna, de onde ela veio. Se pudermos conduzi-la para lá e selar a entrada, pelo menos temporariamente. A ideia parecia absurda, mas era tudo o que tínhamos. Não havia tempo para pensar em um plano melhor. Precisávamos agir rápido, antes que a criatura acordasse e o inferno recomeçasse. Letícia, ainda com o rifle tranquilizante em mãos, olhou para nós com determinação. Temos que tentar. Se a selarmos na caverna, podemos ganhar tempo para chamar mais ajuda, mas precisamos ser rápidos. Todos concordamos, mesmo sabendo que nossas chances eram mínimas. Começamos a amarrar a criatura da melhor maneira que podíamos, usando cordas e até mesmo as redes de escalada que Pedro havia trazido. O corpo da criatura era incrivelmente pesado, mas com muito esforço conseguimos prendê-la a uma estrutura improvisada que poderíamos puxar de volta à caverna. Enquanto trabalhávamos, a tensão no ar era palpável. Cada segundo que passava, aumentava o risco de que a criatura acordasse. Eu podia ver o suor escorrendo pelo rosto de todos, o cansaço começando a pesar em nossos corpos. Finalmente, conseguimos amarrar a criatura. Jonas e Ana pegaram as cordas e começaram a puxá-la, enquanto nós os ajudávamos a guiar a estrutura pelo terreno acidentado. A floresta ao redor parecia observar em silêncio, como se a própria natureza estivesse ciente do perigo que corríamos. A caminhada de volta à caverna foi excruciante. Cada passo parecia um esforço monumental, e a tensão de que a criatura pudesse acordar a qualquer momento tornava tudo ainda mais difícil. Mas não desistimos. Sabíamos que se falhássemos, não haveria mais chance. Quando finalmente avistamos a entrada da caverna, todos soltaram um suspiro de alívio. Estávamos perto, muito perto. Mas então, algo mudou. A criatura começou a se mover. No início, foi apenas um tremor leve, quase imperceptível. Mas logo o movimento se intensificou e as cordas que prendiam começaram a estalar. A criatura estava acordando. Rápido! Jonas gritou, puxando as cordas com mais força. Temos que empurrá-la para dentro. Com um esforço conjunto, conseguimos arrastar a criatura até a entrada da caverna. Mas agora ela estava lutando, seu corpo se contorcendo, tentando se libertar das amarras. O rosnado profundo, que já nos aterrorizara antes, voltou a ecoar pela floresta e senti o chão vibrar sob meus pés. Empurrem! Pedro gritou, colocando toda a sua força para tentar empurrar a criatura para dentro da caverna. Mas a criatura era forte demais. Ela se debatia, as escamas raspando contra as pedras enquanto tentava se libertar. O desespero tomou conta de mim quando percebi que a qualquer momento as cordas poderiam se romper. Foi então que Letícia tomou uma decisão desesperada. Ela pegou o rifle e correu até a cabeça da criatura, apontando para o ponto exato onde havia acertado o primeiro dardo. Letícia, não! Gritei, vendo o perigo em que ela estava se colocando. Mas ela não hesitou. Com a criatura já meio dentro da caverna, ela disparou mais um dardo, torcendo para que a tranquilidade surtisse efeito a tempo. Por um momento, a criatura congelou, seus movimentos pararam. Todos nós ficamos em suspense, esperando para ver se o dardo funcionaria. Então, com um rugido final, a criatura desabou, seu corpo se entregando ao sono induzido pelo tranquilizante. Usamos o momento para empurrá-la completamente para dentro da caverna, até que finalmente ela desapareceu na escuridão. Vamos selar a entrada, rápido! Jonas gritou. Sem perder tempo, começamos a empilhar pedras e galhos na entrada da caverna.
tentando bloquear o máximo que podíamos. Sabíamos que não era uma solução permanente, mas precisávamos de qualquer coisa que nos desse tempo para sair dali e buscar ajuda. Quando finalmente terminamos, todos estávamos exaustos, suados e cobertos de arranhões. A criatura estava de volta na caverna e a entrada estava bloqueada, mas sabíamos que aquilo não era o fim. "O que vamos fazer agora?" Mariana perguntou, a voz cansada. "Vamos para o posto dos guardas", Jonas respondeu, ofegante. "Precisamos de reforços, precisamos alertar as autoridades para que tragam especialistas. Isso está além de qualquer coisa que possamos lidar sozinhos." A caminhada de volta ao posto foi lenta e silenciosa. Cada um de nós estava perdido em pensamentos, tentando processar o que havia acontecido. A floresta parecia menos opressiva agora, mas o medo ainda estava ali, grudado em nós como uma segunda pele. Quando finalmente chegamos ao posto dos guardas, fomos recebidos por uma equipe de resgate que Jonas havia chamado antes de sairmos. Eles estavam prontos para ajudar, mas sabíamos que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Explicamos o que havia acontecido, e eles nos ouviram com atenção. Sabíamos que teriam que trazer mais especialistas, talvez até militares, para lidar com a criatura. E mesmo assim, não tínhamos certeza de que seria o suficiente. Naquela noite, depois de tudo o que passamos, nos reunimos em torno de uma fogueira improvisada dentro do posto dos guardas. Estávamos todos exaustos, mas vivos. No entanto, a sensação de que havíamos libertado algo terrível, algo que talvez nunca pudesse ser completamente controlado, pesava sobre nós. "Vocês acham que ela vai escapar de novo?" Letícia perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Não sei", Pedro respondeu, olhando para o fogo. "Mas temos que ter esperança de que fizeram o que era necessário para contê-la." Eu queria acreditar nisso, mas no fundo, sabia que aquela criatura não era algo que poderíamos simplesmente prender e esquecer. Ela era antiga, uma parte da natureza que não compreendíamos, e por mais que tentássemos, talvez nunca pudéssemos apagar o que havia sido libertado. Passamos a noite no posto dos guardas, todos compartilhando a mesma cama improvisada, tentando encontrar algum consolo uns nos outros. Mas nenhum de nós conseguiu dormir direito. Cada vez que eu fechava os olhos, via aquela criatura, seus olhos amarelos e brilhantes, me encarando, esperando o momento certo para se libertar novamente. No dia seguinte, quando o sol finalmente nasceu, sabíamos que era hora de partir. O parque, que antes era nosso refúgio, agora era um lugar de medo e incerteza. Decidimos que nunca mais voltaríamos a Ibitipoca, não porque não amávamos aquele lugar, mas porque sabíamos que ele guardava segredos que não deveriam ser perturbados. Enquanto nos preparávamos para sair, vi os guardas e a equipe de resgate se preparando para entrar na caverna novamente. Desta vez com equipamento pesado e tranquilizantes. Sabíamos que estavam fazendo o possível, mas a sensação de que aquilo não seria o suficiente não me abandonou. Quando finalmente partimos, o sol estava alto, mas o calor não conseguia afastar o frio que sentíamos por dentro. Saímos do parque, mas levamos conosco as cicatrizes do que vimos, do que enfrentamos. Agora, toda vez que penso naquela criatura, me pergunto o que ela realmente era. Um animal antigo, um monstro ou algo mais, algo que a natureza manteve escondido por séculos, até que nossa curiosidade o libertou. Nunca saberemos a resposta. Mas o que sei é que há lugares no mundo que não foram feitos para nós, lugares que guardam segredos e perigos que não deveríamos descobrir. E em Ibitipoca encontramos um desses lugares. E talvez, só talvez, seja melhor que continue assim. Um mistério que deve permanecer enterrado, longe das mãos curiosas dos humanos.